Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro. Você vai ver nessa edição que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender os pagamentos das emendas do relator. A Grécia registrou recorde de casos de Covid em um dia. E a ONU alertou que as promessas na Conferência do Clima, COP26, ainda são muito tímidas. Após 13 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em segundo turno, o texto base da PEC dos precatórios. A proposta abre folga de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 contra, também com uma abstenção. Eram necessários pelo menos 308 votos. A votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados começou no meio da tarde com uma forte articulação nos bastidores desde o início da manhã. Alguns partidos, que inicialmente deixaram a bancada livre para a escolha do voto, resolveram orientar que os deputados fossem contra a PEC dos precatórios. Foi o caso do PDT, que deu 15 votos favoráveis ao texto no primeiro turno e, nesta terça, pediu que os deputados revissem a posição. O encaminhamento foi feito pelo presidente do partido, que reforçou a necessidade do cumprimento das decisões judiciais, especialmente sobre o pagamento de precatórios. Seria o descumprimento do preceito básico da Constituição, que a decisão tramitada e julgada da Justiça se cumpre, simplesmente assim. Senão cada Estado agora vai querer fazer a mesma coisa. Não vai pagar e divide 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já no plenário da Câmara, inicialmente os deputados votaram os destaques ao texto aprovado na semana passada. Os destaques são feitos pelos partidos e pedem alteração em trechos do texto. No total eram 11. O relator da proposta, deputado Hugo Mota, defendeu a manutenção do texto, ou seja, a derrubada dos destaques. Rejeitar o nosso texto, derrotar a PEC, significa tirar esse auxílio dessas 17 milhões de famílias. Significa não permitir que os prefeitos e prefeitas do Brasil não possam reparcelar os seus débitos previdenciários. Significa dizer que o governo federal não terá dinheiro para comprar vacinas no ano que vem para seguir vacinando a nossa população. Um dos destaques aprovados, de autoria do Partido Novo, retirou do governo a possibilidade de contornar a regra de ouro através da lei orçamentária. A regra de ouro proíbe a realização de operação de crédito em valor maior que as despesas de capital. Eram necessários 308 votos para a manutenção do texto, mas a base do governo obteve apenas 303 votos, enquanto 167 deputados votaram pela exclusão do dispositivo. Outros destaques foram rejeitados, mantendo o texto aprovado na semana passada. Entre eles o do MDB, que tentava suprimir o dispositivo que muda o período de apuração do IPCA para o cálculo do reajuste do teto de gastos. 316 deputados foram contra o pedido e foi mantida a mudança do cálculo do teto. Atualmente, a Constituição prevê a variação do IPCA de julho do ano anterior até junho da votação do orçamento, valendo para os gastos do ano seguinte. Com a mudança, os valores serão corrigidos pela variação do índice ao longo do ano da votação do orçamento. Também foi rejeitado o destaque do PT e mantida a permissão para o governo usar em finalidades não vinculadas recursos obtidos pela venda de descontos de dívidas de contribuintes. Ainda enquanto os deputados votavam os destaques, no Supremo, os ministros formaram maioria para manter suspenso o pagamento dos recursos do orçamento do relator. Essas emendas, diferente das outras, não são rastreáveis. Por isso, no entendimento do Supremo, podem ser utilizadas como moeda de troca no Congresso e não respeitam os princípios da transparência. Deputados reagiram e defenderam a aprovação da PEC, mesmo diante da decisão. Na democracia é assim. Para quem tem alguma dúvida, quem ganha a eleição, juntamente com os aliados, administra os recursos. A oposição fica com o discurso. Isso é a coisa mais natural de acontecer. E todo e qualquer recurso que está sendo indicado, que está sendo aplicado, ele está dentro de cada ministério, na sua rubrica orçamentária, nas ações que estão ali previstas no orçamento que foi votado. Criar essa narrativa, como se esse atual governo não pudesse, juntamente com os aliados, fazer os investimentos, sinceramente impressiona. E nós precisamos avançar com a aprovação dessa PEC, que não é uma PEC de governo também, não. Essa é uma PEC para o Brasil.
A PEC segue agora para análise do Senado e, se os senadores fizerem alguma mudança no texto, a proposta voltará para a Câmara. Vamos falar agora no detalhe do STF. Em votação virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram já maioria para suspender o pagamento de emendas do Congresso, emendas conhecidas como orçamento secreto. O placar, por enquanto, é de 6 votos a 1. Ainda faltam 3 votos. A decisão da ministra Rosa Weber foi acompanhada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O primeiro a divergir foi Gilmar Mendes, que votou contra a suspensão dos repasses do governo. Faltam os votos de Dias Toffoli, Nunes Marques e do presidente da Corte, Luiz Fux. O julgamento, que só será concluído às 23h59 desta quarta-feira, é resultado de 3 ações apresentadas ao STF em maio desse ano, que questionam a validade das emendas de relator, uma das ferramentas usadas por deputados e senadores para reverter parte do orçamento às suas bases políticas. O instrumento, que leva o nome técnico de RP9, foi suspenso pela ministra Rosa Weber devido à falta de transparência, já que esse tipo de emenda não permite a identificação individual dos autores dos pedidos de aplicação de verba e o respectivo destino do dinheiro. Foi pela dificuldade em rastrear os gastos que o dispositivo ficou conhecido como orçamento secreto. No voto em que embasou a decisão de suspender as emendas, na última sexta, Weber acatou o argumento dos partidos do PSOL, PSB e Cidadania, de que o uso das emendas de relator foi desvirtuado. Inicialmente, o instrumento era previsto para que o relator geral do orçamento pudesse fazer adequações legais ao projeto aprovado no Congresso, mas não servia para repasse massivo de verbas. Segundo entendeu a ministra, a acumulação de emendas sob uma rúbrica única que não identifica o autor de cada pedido torna o orçamento suscetível ao domínio dos parlamentares alinhados ao governo, que recebem uma fatia maior das distribuições. A suspensão determinada pela ministra provocou críticas de Bolsonaro e reação imediata do Congresso, que trabalha desde o último final de semana para reverter a medida. Tanto a Câmara quanto o Senado pediram no processo que a decisão de Weber seja revogada. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, espera há quase 4 meses pela sabatina no Senado. Ontem, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que ainda não tem prazo para pautar a sabatina. Horas mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o grande problema que impede a aprovação da indicação de André Mendonça ao STF é ele, o presidente Jair Bolsonaro, e não o ex-ministro. A indicação de um presidente ao STF nunca demorou tanto tempo para ser avaliada pelo Senado. Mendonça precisará da maioria dos votos dos 81 senadores para ocupar o cargo. Os nascidos em junho que receberam a 7ª parcela do auxílio emergencial no último dia 27 de outubro já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. Os pagamentos do auxílio já se encerraram, mas as movimentações do dinheiro ainda estão sendo liberadas diariamente para os beneficiários, de acordo com o mês de nascimento. O presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil já a partir do dia 17 desse mês. O decreto regulamenta as competências de cada órgão do governo federal e os valores do Auxílio Brasil, que começa a ser pago ainda no mês de novembro. O programa será dividido em diferentes modalidades. O benefício Primeira Infância para famílias com crianças de 0 a 36 meses será pago no valor de R$ 130 por mês. O benefício Composição Familiar será pago a famílias com mulheres gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos. O valor é de R$ 65 para cada membro assistido. O benefício Superação da Extrema Pobreza será distribuído a famílias com renda per capita igual ou menor que R$ 100 por mês. Neste caso, o valor será calculado individualmente e consistirá no resultado da diferença entre o valor da linha da extrema pobreza e a renda mensal per capita multiplicado pela quantidade de membros da família, com o valor mínimo de R$ 25 por integrante.
O Auxílio Brasil também terá trilhas para a emancipação das famílias. O Auxílio Esporte Escolar pagará um benefício de R$ 100 durante um ano para os estudantes de 12 a 17 anos, que conquistem medalhas nas competições oficiais dos Jogos Escolares Brasileiros. A Bolsa Iniciação Científica Júnior vai pagar R$ 100 por 12 meses aos estudantes integrantes do programa que se destacarem em competições acadêmicas. O Auxílio Criança Cidadã será concedido às famílias que tenham crianças de 0 a 2 anos incompletos matriculados em creches com e sem fins lucrativos, quando não houver vaga na rede pública. Nesta modalidade, o benefício será pago diretamente ao centro de ensino, sendo R$ 200 para o turno parcial e R$ 300 para o turno integral. O Auxílio Inclusão Produtiva pagará R$ 200 para agricultores familiares. O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana pagará R$ 200 a famílias atendidas desde que haja comprovação de vínculo de emprego formal de um dos membros. E o benefício compensatório de transição atenderá às famílias antes assistidas pelo Bolsa Família, que sofrerem redução no valor total recebido. Para se manter no programa, é necessário frequência escolar mensal mínima de 60% e o cumprimento do calendário nacional de vacina. Todas as pessoas assistidas pelo Bolsa Família migram para o Auxílio Brasil automaticamente e recebem a partir do dia 17 de novembro. O valor médio do pagamento será de R$ 217,18 mensais. O governo federal estima que a partir de dezembro, com a aprovação da PEC dos precatórios, poderá realizar um reajuste e pagar a 17 milhões de brasileiros R$ 400 até dezembro de 2022. A Sabesp transferiu mais de 7 bilhões de litros de água do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira entre os dias 30 de outubro e o último domingo. Com isso, o nível do manancial, responsável por abastecer diariamente mais de 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, se manteve estável, algo incomum em junho. O início do período, algo incomum desde junho, início do período seco. Em 30 de outubro, a Cantareira registrava 28% da capacidade e na última atualização, que foi feita nesta segunda-feira, foram contabilizados os mesmos 28%. O sistema Cantareira opera em estado de restrição, o que é um patamar preocupante. Na avaliação de especialistas, a Sabesp deveria adotar medidas não colocadas em prática até agora para evitar uma crise hídrica no ano que vem. Uma dessas medidas seria dar descontos na redução do consumo de água pela população. Por falar em período seco, vamos falar da previsão do tempo para essa quarta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o dia vai ficar parecido com ontem, tempo fechado, sem previsão de chuva. A máxima não passa de 23 graus. No Rio de Janeiro, a máxima também não passa de 23, só que tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Mossoró, Rio Grande do Norte, o dia vai ser quente, os termômetros podem registrar até 36 graus. Em Penedo, Alagoas, o sol também vai predominar e a máxima é de 33. Em Manaus, os termômetros devem marcar até 30 graus com possibilidade de chuva em alguns momentos do dia. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que a Grécia bateu o recorde de casos de Covid em um único dia. A gente volta já. Às 8h46, quase 8h47, horário de Brasília, a Grécia registrou mais de 8 mil novos casos de coronavírus em 24 horas, um recorde desde que a pandemia estourou no país em fevereiro do ano passado. Os hospitais estão novamente ficando saturados. Desde o final de outubro, o número de infecções não parou de aumentar. Segundo números oficiais, morreram 45 pessoas nesta terça-feira e 65 na última segunda. A região mais afetada do país é o norte, onde há menos vacinados. O diretor do Serviço de Emergência do Hospital Papa Nicolau, Nikos Kaprovelos, em Salônica, segunda cidade da Grécia, alertou para o risco de uma situação semelhante à de novembro do ano passado, na segunda onda da pandemia. O país foi um dos que registraram, meses atrás, protestos contra a vacinação. Desde a semana passada, o passaporte de saúde, que mostra que o portador está totalmente vacinado, também é obrigatório nos restaurantes e cafés ao ar livre da Grécia, e não apenas em locais fechados.
Há 45 dias, o Brasil não registra aumento na média móvel de mortes por Covid. Quase 11 mil casos foram registrados em um dia no país. Em 24 horas, o Brasil confirmou 183 mortes por Covid. Segundo o Ministério da Saúde, no total, 609.756 brasileiros perderam a vida para a doença. Também foram registrados mais 10.948 novos casos de um dia para o outro. Com isso, subiu para mais de 21.897.000 o número de diagnósticos já confirmados para o coronavírus. A média de mortes está em 241 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 7º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Com uma redução de 29% em relação a 2 semanas, a curva apresenta tendência de queda. Vale destacar que ela não registra aumento já há 45 dias. A média móvel de casos indica 10.843 registros diários. Com uma diminuição de 14% em relação a 14 dias, agora apresenta tendência de estabilidade. No cenário que revela a evolução da doença por regiões, notamos que na média de mortes nos últimos 7 dias, 6 estados apontam alta: Amazonas, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Já em estabilidade estão 10 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. 11 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. Mais de 73% da população do Brasil já tomou pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19. Cerca de 288 milhões de doses já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 156 milhões e 330 mil pessoas tomaram a primeira dose, ou 73,2% da população. Mais de 121 milhões e 700 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 57% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 10 milhões e 800 mil pessoas, ou 5,1% da população. Em um dia foram aplicadas mais de 1 milhão e 440 mil doses de vacinas contra a Covid. A Organização das Nações Unidas informou que todas as promessas feitas na COP26, a Conferência do Clima, pouco reduzem o aquecimento global. Uma nova estimativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostra que, apesar das coalizões de dezenas de países para combater o desmatamento, reduzir as emissões de metano em 30% e acabar com a dependência de combustíveis fósseis, a situação continua alarmante. O programa da ONU publicou seu relatório anual em outubro, antes da Conferência do Clima em Glasgow. Seus especialistas estimam que o mundo está caminhando para um aumento da temperatura global de até 2,7 graus. Mesmo depois dos últimos compromissos nacionais das quase 200 partes presentes em Glasgow, essa estimativa não melhora até 2030. O mundo ainda precisa de 7 vezes mais ambição para cumprir a meta de 1,5 grau estabelecida no Acordo de Paris de 2015 para combater as mudanças climáticas, destacou Annie Allhoff, principal autora do relatório. O Muro dos Nomes, uma homenagem às vítimas do nazismo, foi inaugurado no centro de Viena, capital da Áustria. O memorial aos 64.450 judeus austríacos assassinados pelos nazistas se estende em um parque por uma área de 2.500 metros quadrados. A montagem é composta de 160 estelas ovaladas construídas em granito. Uma placa também homenageia outros grupos de vítimas e indivíduos que sofreram perseguições sob o regime nazista. Por muito tempo, a Áustria se viu exclusivamente como uma vítima do nacionalsocialismo. Mas muitos estavam na Heldenplatz em março de 1938 e aplaudindo. Muitos assistiram e participaram quando seres humanos foram roubados, expulsos e assassinados. Nós viramos o olho por muito tempo, até que tomamos conhecimento do nosso papel como perpetradores e da nossa responsabilidade histórica decorrente dele. Financiado pelo governo austríaco, pelas regiões e por doações, o projeto foi iniciado por um dos sobreviventes do Holocausto, Kurt Jakob Tutter, que fugiu de Viena em 1939 com sua família. Com o Muro dos Nomes, agora estamos estabelecendo um sinal visível não apenas para a nossa, mas também para as gerações futuras, de que reconhecemos as páginas mais sombrias da nossa história e que aceitamos a responsabilidade.
Antes da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica austríaca contava com 192 mil pessoas, próximo a 4% da população. Quase destruído pelo genocídio ou pelo exílio forçado, o grupo recuperou lentamente seu lugar na Áustria depois de 1945. Meio-campista Formiga vai se aposentar da seleção brasileira. A CBF convocou 24 atletas para disputar o torneio internacional de futebol feminino em Manaus entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro. Nós vamos fazer, nesse primeiro jogo contra a Índia, a despedida. Eu não tenho dúvida que uma das maiores jogadoras de futebol feminino que o Brasil já teve, né? Com a camisa 8, Formiga conquistou 2 medalhas olímpicas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Na última edição dos Jogos em Tóquio, a atleta foi titular na partida em que o Brasil foi eliminado pelo Canadá, nas quartas de final, antes de ser substituída. E vai ser Manaus que vai ter a oportunidade aí de estar junto, de vivenciar, ela tá junto com a família e a gente fazer uma grande festa para uma dos nossos ícones aí do futebol feminino brasileiro. Formiga nasceu em 1978, quando ainda era proibido mulheres jogarem futebol, esporte considerado incompatível com sua natureza sob uma lei de 1941, que só foi revogada em 1979. Em 1995, a jogadora fez sua estreia pela seleção. Ela detém os recordes de jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo, com 41 anos, e mais velha artilheira do torneio, aos 37. Ao todo, foram 7 participações em Copas do Mundo e 7 Olimpíadas disputadas. Essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!